50. Começou quando eu era aspirante lá em BH. Estava eu debaixo do chuveiro, quando, de repente, algo tomou conta do meu corpo. Uma coisa estranha me sufocando, me deixando tonto e parecia que meu corpo ia se tornando grande demais, os braços e os dedos desproporcionais, tudo ficando grosso e enorme. Fui ao médico e ele disse que eu estava ótima, que não havia nada, nada. Daí em diante, sempre sinto esses sintomas esquisitos e chego, às vezes, até a perceber que eu não sou eu. Os objetos perto de mim vão se tornando tão pequenos e grosseiros que chego a pensar que estou morrendo. Marine, amanhã mesmo, vamos levá-la ao médico. Não fique impressionada, pois não é nada grave, você verá. A noite é alta e, sob a janela, podia-se observar a lua no céu límpido. As estrelas, tão distantes, banhadas em luar, não eram tão belas quanto as folhas das palmeiras perto do dormitório. O gramado do pátio parecia cintilar e, no silêncio noturno, cortado apenas pelo ressonar das minhas colegas, meus dedos começaram a se engrossar, os braços e o corpo. A respiração cortada, quase que de minuto em minuto, por uma ânsia estranha que parecia a morte. Sentei-me no leito e deitei-me em seguida. Tentei respirar fundo, voltada para a janela. Todavia, uma fraqueza nos joelhos e nos braços deixou-me quase paralisada. Abri a boca, querendo engolir a maior quantidade de oxigênio possível. Tudo em vão. Aquele mal não era novidade para mim, porém a cada vez que acontecia, deixava-me mais apavorada. Durante os minutos que durava esse fenômeno bizarro, um luar diferente invadia minha memória. Uma casarão, como se fosse um palácio opulento, esboçava-me um quarto luxuoso, porém, sem mostrar muitos detalhes. Nesse quarto, uma cena repugnante que eu não conseguia, que, todavia, era obrigado a aceitar, e um homem muito branco, esquisito, parecendo anormal. Tais cenas não se passavam nitidamente, obrigando-me a torturar minha memória, no intuito de descobrir alguma passagem semelhante na minha infância, ou em alguma leitura qualquer feita por mim. Não era leitura, nem coisa da infância, eu era adulta dona daquele quarto luxuoso, figura principal naquela claridade absoluta. Era algo real, vivido por mim e que a memória não dava conta de alcançar totalmente. Assim que meu mal se esvaía, eu conseguia, finalmente dormir, com a cabeça dolorida e pesada. Aos domingos pela manhã, saímos a passeio, pela praça, pelos bairros ou íamos ao colégio dos padres. A paróquia de São Paulo ficava defronte ao portão da escola normal, separada desta apenas pelo jardim da Praça dos Coqueirais. De vez em quando, em ocasiões de festas, íamos à missa na paróquia. Costumávamos permanecer no colégio dos padres, desde as 8h30 até as 11 ou 11h30. Ouvíamos música, dançávamos e realizávamos vários tipos de jogos. Depois que o Jonathan chegou na cidade de NP, nossas visitas ao colégio masculino eram mais agradáveis, pois tinha ele grande prazer em nos receber e fazia-nos companhia durante o tempo todo. Lá do alto da colina, numa atitude meditativa, naquelas manhãs claras, eu contemplava o esplendor misterioso da Praça dos Coqueirais. A realidade é sempre mais marcante do que os sonhos. Era sempre saudável sentir-se em um pedestal, mesmo sabendo que esse pedestal era apenas uma colina com uma construção habitada por alguns sacerdotes. No jardim da praça, rapazes e moças passeavam distraídos, após a missa das 9. A juventude é um período bonito, porém, tão cheio de sofrimentos, de indagações, de incertezas. Era sempre saudável observar os jovens do movimento de ação social juvenil, mas alegres, esperançosos e resolutos, mesmo sabendo que esses jovens não faziam parte do meu mundo, da minha vida. Tão absorta estava, que não percebi o Jonathan a me contemplar, sorridente. Oi. A realidade.
Disse-me ele estalando os dedos perto dos meus olhos. Pi. Jonathan. Não sabia que o senhor iria aparecer por aqui, pensando em que, Marine. Então, sabe meu nome? Por que não haveria de saber? Sei lá. Tanta gente. Ele sorriu, olhando-me nos olhos. Seus olhos pretos e miúdos pareciam indagar, pareciam buscar algo mais profundo que aquelas banais palavras. Pi. Jonathan, acho tão bela a praça. Principalmente quando estou aqui nesta colina. 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 Menina, já vi que gosta de rimar. Ele sorriu gostosamente e não deu atenção à minha referência poética. Como vai de aula? Bem. Sabe que série estou cursando? Segundo normal, respondeu-me com naturalidade. Como sabe, se nunca conversamos? Não sei como fiquei sabendo. Por que, Marine, você nunca se confessa? O senhor é de morte, padre. Então, o senhor dá notícia de quem vai ao confessionário e de quem não vai. Por que, Marine? Perguntou-me de cabeça erguida, em tom baixo e quase com ternura. Sabe, padre, às vezes tenho vontade, mas perco a coragem quando chega o momento. Sempre fui assim? Não, senhor, só agora, neste azarado ano de 1968. Por que azarado? Não sei, Pi. Jonathan, mas tenho saudade do ano passado. Eu encarava a vida com mais otimismo, com mais entusiasmo, e por que perdeu o entusiasmo? Parece que as tristezas e angústias do mundo inteiro tomaram conta de mim, de repente. Não diga assim, você está parecendo uma velha rabugenta, pode ser, mas é a realidade. A irmã assistente bateu palmas, reunindo a turma. Todas foram largando, aos poucos, os jogos e danças e se acercando dela. Está na hora. Até amanhã, Pi. Jonathan. Até amanhã, Marine. Quinta-feira quero vê-la no confessionário, vou tentar. Até logo, padre. O dia transcorreu agitado e a noite, pior ainda. Se a gente pudesse adivinhar o que a vida reserva para cada um de nós, não haveria o sabor de um momento de felicidade, nem a glória da purificação pelo sofrimento. O mundo foi planejado de tal modo, que o homem, embora impotente ante a força do universo, ainda tem o direito de escolher, de se debater e, no final, ainda pode ser coroado pelas suas batalhas. Mais pelas batalhas que pelas vitórias. 15 dias se passaram desde minha conversa com Pi. Jonathan, em seu colégio. Estava eu entrando para a sala de aula, após o recreio, quando alguém fez um leve psiu no corredor. Olhei e vi o capelão, saindo da sacristia. Aula de quê? Perguntou-me. Filosofia, respondi, quase sem notar. Você não foi, hein? Onde, Pi? Jonathan. Confessar-se. Ainda irei. Acho que não tenho pecado grave, disse-lhe em tom de brincadeira e fui entrando para a sala. Psiu. Que pressa. Aula complicada, padre. Não posso perdê-la. Outro dia a gente conversa. Certo. Então entre. Um nome simpático já se encontrava escrito à frente das minhas colegas. Jacques Maritain. Quem é? Perguntei a Edilene. Sei lá, Marine. Detesto filosofia, que mau humor. Deve ser algum filósofo, esse tal de Maritain. De fato, a professora, logo em seguida ditou, Jacques Maritain é um filósofo francês, nascido em Paris em 1882. Aluno de Bergson, opôs-se ao pensamento do professor, em nome da ortodoxia católica e da escolástica. Nada ortodoxas. Suas afirmações buscavam a cooperação de vários enfoques da realidade, incluindo-se as contribuições do inconsciente freudiano, dos arquétipos coletivos da humanidade de Jung, dos rituais da magia dos povos tecnologicamente atrasados. Proclamava ter o cristão um compromisso moral de solidariedade para instituir a justiça social. Após o ditado,
A professora notou que algumas de nós queriam fazer perguntas. Quem foi Jung e o que são arquétipos coletivos? Traço. Perguntou Joaninha. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e analista suíço. Foi adepto e colaborador de Freud, mas depois se separou deste. Arquétipos, de Jung, significam as ideias como modelos eternos das coisas. Para Jung, o homem é um ser coletivo. Ele representa a sua espécie e após a morte voltará a se unir ao mundo dos arquétipos, ou ideias, onde todos se reunirão, formando uma coletividade. Até parece uma teoria reencarnacionista oriental, disse eu em tom baixo. O que você disse, Marine? Perguntou a irmã, sorrindo. Eu disse que a teoria de Jung é quase semelhante à teoria reencarnacionista oriental. É sim. Você tem razão. Entre Jung, Platão e as teorias reencarnacionistas há certas coisas em comum. É interessante, irmã, se a gente durante a vida se recorda das coisas que estão no mundo das ideias, como disse Platão, é porque a gente já existiu antes. Marine, disse a professora, quase zangada, vamos ao Maritime. Todas riram. Não prestei mais atenção ao Maritime. Aquela observação sobre Jung deixou-me tão excitada quanto a aula sobre Platão, no mês anterior. Porque fico a me lembrar de coisas que não vivi. Isto é, não vivi aqui, depois que nasci. Meu Deus! Que complicação! Aquele castelo e palácio tão iluminado. A lua tão clara. Alguém branco e repugnante tentando se impor. Novamente, em clara manhã de segunda-feira, em plena aula de filosofia, eu massacrando a minha memória. Não. Não era justo padecer assim por algo tão estranho. Mas não dependia de mim. Era uma recordação cheia de névoa. Porém, um fragmento de qualquer coisa. Sócrates. Platão. Jung. Interessante. Maritain é católico e busca cooperação em teorias que a igreja não aceita. Minha meditação foi interrompida pelo sinal, finalizando a aula de filosofia. A aula seguinte seria de didática. À véspera do dia 24 de maio, desci para a capela, a fim de me confessar. Várias colegas já se encontravam lá, inclusive Edilene. Esta me chamou e disse-me, baixinho, escondendo a boca com o véu. Marine, é a primeira vez que eu me confesso, em 1968. Amanhã será a minha primeira comunhão deste ano. Por quê? Você sempre se confessou e comungou, está lembrada daquela revelação que prometi lhe fazer? Sim. E o que é? Você se lembra da história que lhe contei no ano passado, sobre um vigário de minha terra, abraçando uma moça na casa paroquial? Claro, Edilene. Tenho lembrança sim. E o que tem isso a ver com seu afastamento dos sacramentos? Marine, você não entendeu ainda. O vigário da história P. Jonathan. Ele é meu conterrâneo. Foi vigário lá, antes de partir para São Paulo. O pânico invadiu-me completamente, porém tive forças e disse, quase gaguejando, a minha amiga, Edilene, acho que um erro não justifica o outro. O sacerdote é um homem como todos os outros e sujeito a cair, como qualquer um de nós. O que importa, Edilene, que ele tenha autorização para ser um ministro do Cristo. Pedro, o primeiro chefe da igreja, não errou. E foi escolhida diretamente, pelo próprio Cristo. Amiga, os sacerdotes erram, porque são humanos, porém a igreja permanecerá. E cabe a cada uma de nós, entender isso. Jogar pedras, não resolve. O que importa é que façamos a nossa parte. Ontem conversei com a irmã Eita, Marine, e contei-lhe tudo. Então ela aconselhou-me a vir hoje ao confessionário. Disse-me quase tudo que você acaba de me dizer. Estou mais animada. Vou tentar, mas só Deus sabe o quanto está sendo difícil. Edilene, é a primeira vez também que venho ao confessionário, com P. Jonathan.
Então você também ainda não se confessou este ano? Já. Com o confessor das irmãs. E por que não com Pi? Jonathan? Não sei, Edilene. Falta-me coragem. Pi. Jonathan exerce uma força estranha sobre mim, não sei explicar, e... Credo, Marine. Disse minha amiga, fazendo o sinal da cruz. Após a última menina que saiu do confessionário, Edilene foi. Demorou uns 10 minutos. Quando saiu, eu fui. Ajoelhei-me e fiz o sinal da cruz. O sacerdote puxou a cortina um pouco e disse-me: finalmente você resolveu, hein? Fiquei assustada, sentindo um suor nas mãos. Por que você comunga, de vez em quando, depois para por uns dias, e em seguida recomeça? Sabe, padre, às vezes perco a fé. Acho tudo banal e ridículo. Então, para que comungar? E por que você acha banal e ridículo? Acredito em Cristo, porém a igreja. Sim, padre. A igreja não dá conta de explicar o que ela prega. Pi. Jonathan deu uma risada. Como você é engraçada, Marine. Fiquei um pouco ofendida e quase arrependida de ter ido. Você deve estar se referindo aos dogmas, não é, Marine? É aí que está o essencial, o valor da nossa fé. Não seja como São Tomé, menina. Bem-aventurados os que não viram e creram. Acontece que não depende de mim. Acho que todo mundo passa por crises de falta de fé. Passa sim, Marine, principalmente na juventude, que é tempo de procura, de busca de autoafirmação. Não se esmoreça por isso. Sim. Sim, padre. É só. Vai bem nos estudos? Vou, graças a Deus. Gosto muito de estudar. E tem namorado? Senti um calafrio. Nem eu mesma sabia se tinha namorado ou não, pois em nosso segundo encontro, Marcinho não me desiludira, dizendo que ia se casar com outra. Minha esperança não havia morrido ainda. Gostava dele desde criança. Ele se casara e ficara bem quase em seguida. Agora que eu o havia encontrado, tinha outra. Sacudi meus negros pensamentos e respondi: gosto de um rapaz, mas ele tem outra namorada. Arranje outro. Não pode ficar sofrendo por alguém que não gosta de você. Também, aqui no internato, mesmo que a gente tenha namorado, é como se não tivesse. Moro longe e o que me preocupa é só minha família. Onde você mora? Em JS. E por que não estuda lá? Não há mais internato. Em JS. Disse eu, tentando afastar até do meu próprio pensamento a ideia da pobreza e o fato de estar ali como bolsista. Marine, hoje estou contente porque você veio. Venha sempre ao confessionário. É na paz do confessionário que Cristo nos perdoa e através do sacerdote é que recebemos conselhos úteis à nossa vida. Pode ir e não fique preocupada com o problema da fé. Saí e fui rezar, ajoelhando-me no banco do fundo mesmo. A capela estava completamente vazia. No altar, os lírios que sempre me encantavam. Nas paredes, o mesmo sol da tarde, passando colorido pelos vidros. Lembrei-me da história que Edilene me contara, pouco antes, das palavras que eu disse a ela e das palavras que Pi. Jonathan acabara de me dizer. Os homens deveriam se unir, pensei, e cada qual se ajudar mutuamente. Para que atirar pedras? Porque não pode um sacerdote errar. E, por outro lado, porque o sacerdote não se casa. Seria melhor. O coração do homem foi feito para amar e o sacerdote é um homem como todos, com um coração a pulsar no peito. A saída, Pi. Jonathan me esperava em um pequeno corredor, ao fundo da capela. Seus olhos miúdos brilhavam tanto. Aqueles cabelos crespos que inflamavam o preconceito das pessoas de classe já estavam bem brancos. Seu semblante, apesar de alegre, mostrava a todos que o sofrimento por ali passara. A minha pobreza, se por um lado trazia-me certa revolta, por outro,
Era e sempre foi um fator positivo em minha vida. Através das amarguras da pobreza que a vida me presenteou, foi que aprendi a ser amiga de uma epiléptica, quando todas corriam da mesma, desprezando-a pelos seus ataques convulsivos, de uma surda que escondia sua riqueza material através da humildade, e de um sacerdote escuro, de cabelos crespos, cuja família mendigava nas ruas de sua terra natal. O dinheiro que facilita a vida das pessoas, não permite que estas descubram, atrás de uma ruga na face, um coração apunhalado pelo sofrimento e um estômago massacrado pela fome. A dor que cada ser humano carrega diz respeito a cada um de nós e isto aprendi desde meus tenros anos, embora, muitas vezes, meu orgulho de menina dotada de uma inteligência superior, fizesse com que meu peito se inchasse majestoso achando que era eu a dona do mundo. A revelação de Edilene voltou-me à mente, quando contemplei Padre Jonathan. Pobre Padre Jonathan. Ser censurado por uma granfininha vazia e preconceituosa. O senhor vai celebrar missa de Nossa Senhora, amanhã? Perguntei-lhe tirando o véu. Vou. E você vai comungar? Claro que vou. A missa do dia 24 de maio era celebra todos os anos, diante de enorme e branca imagem de Nossa Senhora, que ficava no pátio principal. Vai jantar aqui, padre? Acho que sim, disse sorrindo e saindo do pequeno corredor. Fomos andando, passando pelo meio do pátio principal. Este parecia um deserto silencioso, sob a tarde rosa e misteriosa. Então, o senhor estava morando em São Paulo, antes. Fiquei lá durante muitos anos. Deixei muitos amigos e uma paróquia ao qual me apeguei demais. E por que veio? Voto de obediência, Marine. Sou um religioso. Não posso me esquecer, disse, quase disse para si. E por que foi para uma paróquia? Precisava de um vigário. E pode um padre de congregação morar em uma paróquia independente? Pode. O senhor gosta mais de viver no colégio ou na paróquia, por conta própria? Na paróquia há mais o que se fazer. Menos tempo para os pensamentos ociosos. Tem razão. Esta vida de colégio até inspira muitos romances. Um dia quero escrever um livro, Jonathan. Um livro, acredita? Havíamos chegado perto do refeitório das internas. Ele sorriu, olhando-me profundamente e disse, coloque em seu livro uma frase sobre o padre. O dia de Nossa Senhora amanheceu bonito, alegre cheio de atividades, para nós. A missa seria às 16h30, trios celebrantes, coral e muita gente da cidade de NP. Logo depois da missa, haveria a tradicional coroação de Nossa Senhora. Muitas alunas internas e irmãs, após o almoço, foram para o pátio a fim de preparar o altar sobre o palanque e decorar os mesmos. Às 16h15, de uniforme de gala, véu e sapatos novos, tomamos nossos lugares, à frente do povo que lotava o grande pátio. O céu estava bonito, anunciando, porém um grande frio. De vez em quando, alguma de nós contava uma piada engraçada provocando risos baixos que obrigavam a irmã a sair de seu lugar e se plantar perto de nós, com um olhar severo. Atrás do palanque, os sacerdotes conversavam baixinho, com exceção do Jonathan, que sempre falava alto. Exatamente às 16h30, ao som de o silêncio, irmã Fernanda, nossa professora de filosofia, subindo ao púlpito, leu. Depois, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol e lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Os 5 padres subiram ao palanque e se acercaram do altar. Usavam belos paramentos brancos, ricamente ornamentados. O que, realmente, sempre me causou admiração dentro de uma igreja, depois do perfume dos lírios, foi essa a beleza pura dos paramentos. No colégio, então, eles eram bem mais bonitos e tão bem conservados.
As solenidades terminaram bem depois do prazo previsto pelos nossos estômagos. Estávamos com fome e cansadas e ainda fomos ao dormitório para tirar o uniforme de gala antes de jantarmos. Nosso recreio foi maior e nos recolhemos mais cedo para o repouso noturno. A noite já ia avançada, quando consegui, finalmente, adormecer. Depois de um jantar festivo na escola normal, os 5 sacerdotes subiram para o colégio masculino. A noite, para P. Jonathan, transcorreu agitada. Virando-se de um lado para outro, no leito, ele pensava e não conseguia ainda entender, até aquele momento, por que fora parar ali no colégio, em NP. Deixar sua extensa e querida paróquia em MR fora terrível. Que utilidade teria ele, ali, fechado, sendo apenas capelão das freiras e daquelas internas preconceituosas? Suas coisas, suas afeições, seu apostolado, seu mundo, enfim, estavam na paróquia de MR. Por que Deus agir assim? Seu coração, seu modo de pensar. Ele, P. Jonathan, não fora feito para coisas limitadas, restritas. O que ele realizava na enorme paróquia de MR era um verdadeiro apostolado em massa. Lá, ele era aceito, ouvido e admirado. Estava sempre entre todos. Erguia o bêbado caído na calçada, oferecia-lhe o braço e um café amargo. Pegava o bebê para a mãe que vinha das compras, cheia de sacolas. Sentava-se entre as bacias das lavadeiras, conversando humilde e alegremente com elas. Não fazia distinção entre ricos e pobres, atuava nas favelas e nas zonas de meretrício, onde a miséria material e a miséria moral são dois tumores asquerosos envergonhando e nauseando a camada social considerada digna e perfeita. Humildemente, P. Jonathan aceitara sua transferência para o colégio de sua congregação, em NP. Mas, agora, parecia que as coisas iam se concentrando dentro de si e ele não conseguia entender por que Deus quis tirá-lo de MR, em pleno apostolado, e colocá-lo ali, quase ocioso, naquele colégio. O sacerdote virava-se no leito, afastando com as costas da mão uma lágrima que tentava sair. Não estava contra a santa vontade de Deus, queria, porém, uma explicação, que convencesse, sobre aquela brusca mudança. P. Jonathan não sabia, todavia, que ele e muitas pessoas, ali congregadas, naquele ano de 1968, estavam cumprindo uma lei natural, quanto obscura ainda. Daquele ano, que ele achava ocioso, dependeria muita coisa futura. Um passo na grande escalada para a evolução espiritual. Deus cria coincidências para que o homem possa aproveitá-las como degraus de elevação. Possuía um caderninho simples, que anotava, de vez quando, minhas coisas íntimas. Com as bruscas alterações que estavam se processando em mim, passei a escrever com mais frequência, fazendo desenhos significativos e colocando textos de autores que me causavam certa impressão. Em fins de maio, em uma tarde em que fomos rezar o terço no quintal, deixei o caderno na pequena estante de guardar véu e livros de orações. A estante era dividida em gavetinhas, cada qual com o número da interna que a usava. Meu número era o 7. Como não fomos mais à entrada da capela, onde ficava a estante, acabei por esquecer o caderno lá. No dia seguinte, ao retirar o véu da gaveta, antes da missa, não o encontrei. Senti uma pontada no peito e um suor frio nas mãos. As anotações não me comprometiam perante o regulamento do colégio, nem perante as irmãs. Nada havia de imoral ou absurdo, mas eram coisas tão íntimas, tão pessoais, que achei uma profanação o ato de alguém tomar conhecimento delas. Fiquei muito preocupada durante a missa e depois desta, procurei a irmã Alice, pois ela trabalhava na sacristia e talvez desse notícia do mesmo. Nada. Perguntei às colegas mais íntimas, ninguém sabia. No intervalo da aula de português,
Edilene veio para minha carteira e perguntou-me pelo caderno. Disse-lhe que não havia ainda encontrado e que estava muito preocupada. Marine, deve ter sido alguma irmã, disse Edilene, pensativa. Nada há de grave nele, mas é horrível pensar que alguém esteja sabendo o que se passa dentro de mim. São minhas impressões, meu modo de pensar, minhas dores e minhas dúvidas. É. Também, onde você estava com a cabeça, que deixou o caderno lá. Durante o dia, mal consegui fazer meus trabalhos escritos e, na biblioteca, fiquei aérea, tendo dificuldades até para localizar um livro. O terço seria rezado na capela. Fui uma das primeiras a chegar no armário de véus e meu susto não passou despercebido, quando, sobre o missal, encontrei o tal caderno. Um suspiro de alívio foi interrompido por uma tirinha de papel que estava dentro do caderno. Alguma coisa estava escrita, mas não li. Enrolei o caderno, formando um canudo e entrei para a capela. Os minutos pareciam eternos. Contudo, o meu receio era maior que a curiosidade. Só fui folhear o caderno e ler o papelzinho, à hora do recreio. Encontrei várias observações feitas a lápis, nas páginas do caderno, e o papelzinho, que era minúsculo, dizia o seguinte: Marine, preciso conversar com você. No confessionário, sim. P. Jonathan. Notando meu aborrecimento e até minha atitude de cólera, Edilene aproximou-se. Então, Marine, aconteceu alguma coisa? Não, disse quase gritando. E você já sabe quem pegou o caderno? Não. Não deu para descobrir. Com licença, Edilene, vou guardá-lo no estudo. Já volto. Quando voltei, Edilene estava encostada ao corrimão da escadaria que conduzia ao pátio. Mais calma, agora. Sim. Respondi. Marine, estou comungando diariamente. Você tem visto? Tenho. Edilene, gostaria que você me contasse mais sobre P. Jonathan. Como é a sua família? Etc. Ele é de família muito pobre. A mãe é lavadeira. Não tem pai. A única irmã que ele possuía era lenhadeira. Costumam pedir esmolas, lá em minha terra. E também, um irmão chamado Fernando. Ele é menosprezado, então, por dois motivos, cor e pela pobreza. Também acho que você deve ter notado que ele não liga. As pessoas espiritualmente grandes passam por cima das ofensas, Edilene, porém, bem no fundo, elas sentem, sim. Só fui analisar bem as anotações feitas pelo P. Jonathan, em meu caderno, no estudo. Havia um trecho do meu diário que dizia o seguinte: o mais importante é aderir a Cristo e praticar a caridade. A igreja complica as coisas. P. Jonathan escreveu ao lado: bonita é a primeira parte, mas não persiga a igreja. Mais adiante coloquei: hoje fui ao confessionário. Fiquei tremendo. Não sei porquê, mas P. Jonathan exerce uma força estranha sobre mim. Gosto dele. É um sacerdote humilde e bom, mas não sei explicar. Prefiro não me aproximar dele. P. Jonathan escreveu ao lado: quero uma explicação. As últimas anotações eram as seguintes: sou líder do grupo que vai apresentar o trabalho sobre Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano. Será o maior debate do colégio. Iremos contra o celibato sacerdotal. Mostraremos as desvantagens do mesmo, criticando a igreja, que o criou. Alexandre Herculano, em sua introdução, diz: eu, de minha parte, fraco argumentador, só tenho pensado no celibato à luz do sentimento e sob a influência da impressão singular que desde verdes anos fez em mim a ideia da irremediável solidão da alma a que a igreja condenou seus ministros, espécie de amputação espiritual, em que para o sacerdote morre a esperança de completar a sua existência na terra. Suponde todos os contentamentos, todas as consolações que as imagens celestiais e a crença viva podem gerar, e achareis que estas não suprem o triste vácuo da soledade do coração.
Dai às paixões todo o ardor que puderdes, aos prazeres 1000 vezes mais intensidade, aos sentimentos a máxima energia e convertei o mundo em paraíso, mas tirai dele a mulher, e o mundo será um ermo melancólico, os deleites serão apenas o prelúdio do tédio. Será a apoteose. Nosso grupo sairá do livro e fará uma análise do sacerdócio, através dos tempos. O essencial na humana é o espírito, sim, mas Deus deu a este um corpo carnal. Por que condenar o amor humano e o sexo? Deus, ajuda-me. Nosso trabalho precisa ser fantástico. P. Jonathan escreveu ao lado, cuidado, Marine, nem todas as mentalidades estão suficientemente maduras para o que você pretende expor. Guardei o caderno e deitei a cabeça sobre a carteira. Não conseguia sequer saber o que teria para o dia seguinte. Talvez didática e filosofia. Tudo girava na minha cabeça. P. Jonathan jamais poderia saber meu modo de pensar. Meus sentimentos. Minhas atividades. Falar com ele, agora, seria terrível, amedrontador. Meu mundo estava desabando e mais rápido do que se poderia imaginar. P. Jonathan, dono dos meus segredos. Era o maior absurdo. Não dormi durante a noite e não comunguei no dia seguinte. À tarde fui ao confessionário. Já estava me sentindo dominada. Sentia-me nas mãos do P. Jonathan e isto causava um grande terror. Padre, pelo amor de Deus, como foi que o senhor descobriu meu número e meu caderno na estante? O senhor não tinha o direito. Por favor, não me leve a mal, não quero que fique ofendido. O caderno é íntimo P. Jonathan. São minhas coisas interiores, não são pecados, mas são coisas minhas. Marine, que agitação. Fique tranquila, por favor. Vi quando você colocou o caderno ali, ele caiu. Fui pegá-lo para guardar, ele estava aberto. Comecei a ler algumas palavras e acabei ficando com ele, pois vi-me na obrigação de conversar com você. O senhor acha muito grave o que escrevi? Olha, acho suas ideias muito avançadas, mas, confesso que concordo com você. Penso assim também. Como? O senhor escreveu para não perseguir a igreja. Estou me referindo ao trabalho que vocês vão apresentar sobre o livro de Alexandre Herculano. Acha que devo? Precisa ter cuidado. E um assunto muito delicado e vocês poderão escandalizar muita gente. Vamos agitar a escola normal. Por que você acha que o padre deve se casar? Por 2 motivos. Primeiro, porque o apostolado não impede que o sacerdote tenha sua família. Segundo, o padre é humano e, como todos, com um coração para amar e ser amado. Por que sofrer e, ou pior, muitas vezes, fazer aquilo que não lhe é permitido, causando escândalos? Você acha escandaloso um padre gostar de alguém? Não, senhor, não acho escandaloso, mas a igreja não permite. Por que você escreveu que exerço uma força estranha sobre você? Tem medo de mim, por acaso? Não, senhor. Não se trata de medo, mas também não sei explicar. Vou sair, padre. Estou sentindo o confessionário profanado. Absolutamente. Você está passando por uma série de dificuldades e estou aqui para ajudá-la. Marine, os sofrimentos, as dúvidas e os dilemas foram feitos para nós. Precisamos ser corajosos. Quero ajudá-la, creia. É apenas um trabalho literário que está me empolgando, nada mais. Procure manifestar sua opinião, mas cuidado, não fique exaltada. As pessoas não analisam para julgar. Sim, padre. Farei o possível. Posso lhe pedir um favor? Mostre-me o seu diário, de vez em quando. Não vou escrever mais. Vai sim. E eu quero ver. Por quê? P. Jonathan. A vida, minha filha, não é esse amontoado de coisas que as pessoas pretendem que ela seja. A vida é algo muito natural. Somos nós que complicamos tudo. Saí muito atordoada, e fui para o pátio, onde estavam as outras internas.
O jantar estava um pouco atrasado e ficamos conversando perto do refeitório. O que está acontecendo? Perguntou Edilene, em tom baixo. Nada. Por quê? Você está pálida. Tomei uns remédios esquisitos, hoje. Que remédios? Ah! Edilene, não sei. E fui saindo. Jantamos mais tarde e o recreio durou menos tempo. 2 dias depois, em uma tarde tranquila e fria, estava eu fazendo um plano de aula, na sala de prática, quando um vulto fez psiu, do lado de fora da janela. Levantei a cabeça e deparei-me com Pi. Jonathan encostado à janela. Como vai o trabalho de português? Vai bem. O grande dia está chegando. Estamos apenas esperando a turma do Camilo Castelo Branco terminar a apresentação do Amor de Perdição. Gostaria de assistir, disse sorrindo. Está convidado. Não, Marine, não fica bem. Levantei-me e fui para a janela. Pi. Jonathan seduzia-me pela sua simplicidade e grandeza. A grandeza que vem do espírito. O espírito purificado pelos maus tratos sofridos pela carne. Marine, sou uma espécie de Eurico, padre. Por quê? Fale alto. Psiu. Fale baixo. O humilde presbítero de Carteia. O senhor se identifica com ele? Marine, tudo é tão triste. A gente acaba ficando isolado. Você inspira confiança, não vai me interpretar mal, claro, Pi. Jonathan. Agora, tenho um motivo mais concreto para o meu debate. Conheço alguém que sofre na própria pele a tal amputação espiritual. Posso confiar em você? Fico feliz, padre, mesmo que eu não lhe possa ser útil. Também preciso muito de alguém, conte comigo. Vamos ser amigos. Obrigada, Pi. Jonathan. Pi. Jonathan, não. Eurico é um nome feio, padre. Então, para lembrar o personagem de Alexandre Herculano, o senhor ficará sendo Alexandre. Pi. Jonathan riu muito e depois disse em tom triste, Alexandre. Fora, caminhões voltavam, trazendo dos cafezais e dos canaviais aquela gente sofrida tiritando de frio. Olhei na direção da rua e repeti para Pi. Jonathan, uma das muitas ironias de Alexandre Herculano, sem dúvida. O homem é forte e a mais excelente obra da criação. Glória ao rei da natureza que tiritando geme. Muita gente sofre nesta cidade, Marine. Os que mais trabalham menos recebem. Há um contraste muito grande aqui em NP, disse eu, só ricos e só pobres. Não há meio termo. Você não calcula a miséria que há no morro. Aos domingos celebro lá e seria tão bom se você pudesse ir comigo. De vez em quando, para fazermos um trabalho juntos, tentando melhorar a vida daqueles irmãos. A realidade era outra. A nossa vida era tão fechada, egoisticamente vivida. Não tínhamos notícia das coisas que aconteciam no mundo, no Brasil e, nem mesmo, ao nosso redor. Não sabíamos das dificuldades do mundo lá fora e, na prática, não estávamos sendo preparadas para enfrentar o mundo. A vida com seus problemas. Nós éramos tão dependentes e indecisas, tão submissas e ingênuas. Tudo era demasiadamente fácil e bonito. Hoje acredito que minhas colegas também enfrentam dificuldades, quando as circunstâncias exigem uma escolha, uma opção. Despedi-me e entrei, fechando as janelas da sala de prática. Durante a noite inteira pensei no trabalho de português e no que Pi. Jonathan me dissera, à tarde. Pensei na triste realidade daquele povo que voltava dos canaviais e dos cafezais, na triste realidade de alguém que gostaria de ser alguém importante, mas cuja situação econômica nem existia. Contaria eu a Pi. Jonathan, isto é, Alexandre, sobre minha vida. A madrugada fria chegou. Aquela realidade ali presente foi se afastando aos poucos. A imagem do Pi. Jonathan desaparecendo do presente e meu corpo, ao mesmo tempo, começou a me parecer grande,
horrivelmente estranho e a respiração difícil. De repente, quase que alguém se me revelou, sinistramente branco e incompreensível, parecendo anormal. Imagens incompletas, que mal apareciam na mente, desapareciam, deixando um vácuo angustiante. Eram momentos de angústias que eu não revelava a ninguém, pois nem sabia mesmo como me expressar, para explicar o fenômeno. À tarde do dia seguinte, Jonathan estava na escola normal. Pediu-me rapidamente, no corredor, que eu escrevesse no meu diário as últimas impressões que me passavam pela alma. Mal sabia ele que meu caderno estava cheio de anotações. E quanto mais eu escrevia, mais sofria e mais sentia a necessidade de escrever. À noite, no estudo, escrevia em um pedaço de papel: Alexandre, tenho enfrentado muitas batalhas interiores. Não sei explicar o que se passa comigo. Porque Deus faz assim com a gente. Reze por mim, no altar. Marine. No dia seguinte, coloquei o bilhete em suas próprias mãos, na entrada da capela. Os dias foram se passando tão lentamente, quanto a minha intensa angústia interior. As noites eram longas e terríveis, quase todas passadas em claro, procurando um porquê da realidade de existir, de sofrer, de buscar. O grande dia, finalmente, estava prestes a chegar. Na véspera, irmã Antônia procurou saber a razão da enorme agitação que envolvia o segundo ano normal. Alguém respondeu-lhe que o dia seguinte seria animadíssimo, pois o grupo de Marine apresentaria o trabalho sobre Eurico, o presbítero. Disse que seria um dia quente, pois a turma de Marine vai fazer uma abordagem sobre o celibato sacerdotal, manifestando-se contra o mesmo. Irmã Antônia, indignada, procurou-me e suspendeu a apresentação do nosso grupo, até que eu mudasse meu modo de pensar. Irmã Antônia, disse eu, não é debate. O meu grupo apresentará o seu ponto de vista e a senhora e a outra turma certamente irão contra. É o interessante, irmã. Duas turmas discutindo sobre o celibato sacerdotal, cada qual manifestando o próprio ponto de vista. Não, Marine. Ou você apresenta o trabalho sem manifestar seu modo absurdo de pensar, ou cancelarei a apresentação do seu grupo. Certo, irmã Antônia, vou pensar bem. Depois, lhe darei uma resposta. Irmã Antônia sorriu. Sei que, no fundo mesmo, ela admirava meu temperamento forte, minha vontade de vencer e minha franqueza. Eu gostava de suas frases profundas, de seu modo carinhoso de corrigir, principalmente a mim, de sua rigorosa religiosidade. Sempre fomos muito amigas. À tarde, contei ao Jonathan o ocorrido. Eu não disse. Aqui, na escola normal, elas não estão preparadas para uma apresentação do tipo que você deseja, minha filha. Veja, padre, diga, Alexandre. Veja, Alexandre, o grupo daria seu parecer. Em seguida a turma e a professora se manifestariam contra, usando seus argumentos. Quer um conselho? Apresente, dando ênfase à forma literária, ao estilo, ao conteúdo, à linguagem poética do autor, etc. E deixe essa história de celibato sacerdotal de lado. Não vai ser fácil. Acho até que vou ficar calada. Depois quero saber como foi. Sim. Marine, não pare de comungar. Não há motivo para você se afastar da Sagrada Eucaristia. Estou lhe dizendo como sacerdote e amigo. Durante o recreio da noite, procurei a irmã Antônia e disse-lhe que estava disposta a apresentar meu trabalho, o dia seguinte, omitindo meu modo de pensar. Você precisa se convencer, Marine, de seu erro, disse minha irmã Antônia. Você está completamente enganada. O valor maior do sacerdócio e da vida religiosa está nesta renúncia dos amores e dos prazeres humanos, que são puros também, querida, que são belos e abençoados por Deus, mas que nós renunciamos, por um amor maior e mais abrangente. Olhei-a, simulando estar convencido e acrescentei,
Humildemente, quero um tempo, antes da aula, para avisar as colegas do grupo sobre a alteração que houve. Valeu, Marine. E através das nossas experiências, mesmo as frustradas, que vamos galgando a enorme escada da nossa vida. O importante não é acertarmos sempre, mas sim, reconhecermos que erramos e que estamos prontas para um novo recomeçar sempre. Saí andando depressa, no meio das internas e fui me acomodar ao pé de uma palmeirinha, no pátio de dentro. Ali sentada, podia pensar melhor nas coisas absurdas que estavam se sucedendo. Eu me assemelhava a alguma coisa esquisita, fora do mundo. As pessoas e as coisas ao meu redor pareciam estranhas e distantes. A última chance, naquele semestre, de demonstrar minha capacidade de expor e defender um assunto, fracassara. Jonathan, à noite, foi até a biblioteca de seu colégio e procurou pelas estantes, Eurico, o presbítero. Ele, Jonathan e somente ele, sentia a necessidade de estar a par dos problemas de Marine. E seu maior problema, no momento, era a apresentação daquela obra, cujo autor a empolgara, abordando a solidão do sacerdócio. Jonathan abriu o livro e saiu andando pela biblioteca deserta. Uma página qualquer, porém, tão significativa. E quem te disse, presbítero, que o teu amor não era um crime? Tens razão, consciência. Quando aos pés do venerável Siseberto Gardingo Eurico jurou que abandonava o mundo, devia despir as paixões que do mundo trouxera. A luz brilhou de afeições e esperanças a que vivia e que me povoava o coração de felicidade devia apagar-se então, como a lâmpada do templo ao amanhecer, porque eu voltava para o céu, buscando a luz do Senhor. Mas o sol, apenas nasceu para mim, logo desapareceu no ocaso, e os que me creem alumiado mal pensam que vivo em trevas. As minhas paixões não podiam morrer, porque eram imensas. E o que é imenso é eterno. E assim, nem ouso pedir a paz do sepulcro, porque para mim não haveria paz, senão no aniquilamento. Que mal te fiz eu, ó meu Deus, para não me deixares cá dentro mais que uma ideia risonha, mais que um desejo capaz de encher o abismo da minha desventura. Que mal te fiz eu para que esse desejo, essa ideia seja que unicamente resta ao precito que se revolve em perpétuas angústias. Mas, para mim, como para ele, tal pensamento é vão e mentido. Eternidade, eternidade, a alma do homem está encerrada e cativa no ilimitado do teu império. Marine vê tudo com os olhos da adolescência, disse para si, Padre Jonathan. As almas sensíveis não leem indiferentes tais palavras de Alexandre Herculano. E, ainda mais, quando se trata de uma jovem. Um dia, as escolas se modificarão e os alunos poderão dizer o que pensam. Pobre Marine, quando esse dia chegar, o que será de você? O que a vida terá feito de sua alma ingênua e pura? E de mim? O que a vida terá feito de um outro Eurico solitário e triste? Hoje, eu, Marine, tenho a certeza de uma coisa: a sucessão dos anos mais traz a sensação das perdas que dos ganhos. E, somente as almas que possuem sua seta apontada para o alto é dado dessas tristes perdas um caminho que conduz a Deus. A perda maior é a separação física causada pela morte. Todas as lágrimas são derramadas, todos os remorsos, lamentados. Todos os momentos passados juntos, recordados com amargura, todas as saudades povoando a solidão do coração que ficou. Mas, se esse coração crê em algo além da nossa matéria bruta, tudo se tornará mais ameno, mais fácil. A transformação sofrida pelo corpo, que muitos consideram aniquilamento, só trará benefícios ao espírito. A apresentação do trabalho correu normalmente. Minhas colegas falaram sobre o enredo, e, eu, sobre o estilo e vida do autor. Fim da apresentação, colocamo-nos à disposição da classe e da professora, para responder às questões levantadas. Várias colegas participaram, levantando questões acerca da obra.
O celibato sacerdotal, sua solidão e a vida religiosa da Idade Média foram abordadas, porém, não por mim. Tudo finalizado, fomos aplaudidas e tiramos nota 10. O melhor trabalho foi o nosso, mas, para mim, faltava algo. Faltava aquela abordagem que ninguém teria coragem de fazer. E, quando alguém apareceu para fazê-la, foi energicamente ameaçado. Eu dava graças a Deus, aliviada, por tudo haver passado. Era mais uma etapa vencida, embora eu me sentisse derrotada. As férias estavam próximas. A felicidade de poder rever os meus e estar com eles por alguns dias era grande. Ficariam de lado aqueles problemas de uma aluna interna em crise. A rotina que fazia da vida uma coisa tão monótona seria abandonada. A alegria de voltar a JS, rever suas ruas estreitas e seus templos coloniais, sua estação ferroviária e a Maria Fumaça apitando triste. A alegria de rever tudo aquilo parecia um oxigênio puro invadindo meu peito, fazendo-me sorrir. Sorriso rápido, que se esvaiu, quando uma voz disse meu nome, do lado de fora da sala de aula. Logo em seguida, foi dado o sinal para findar a última aula e todas saíram apressadas. Jonathan estava no corredor, perto da minha sala. Assim que saí, perguntou-me pela apresentação da obra. Fiz conforme o senhor me aconselhou. Tiramos 10. Ótimo. Um dia tudo se transformará, Marine. As escolas serão diferentes e os alunos poderão se manifestar à vontade, sem serem bitolados. Irmã Antônia surgiu alegre, abraçando-me forte. Parabéns, Marine. Apresentou um trabalho excelente, padre, disse ela, virando-se para o Pi. Jonathan. Oxalá minhas alunas gostassem assim de literatura. Marine vai escrever um livro, disse Pi. Jonathan. E acho até que já começou. Não, senhor, ainda não comecei. Tenho apenas meus poemas dispersos, mas ainda chegarei lá. É um pouco pessimista nossa Marine, disse irmã Antônia, mas escreve muito bem. Conversamos durante uns 10 minutos e tomamos, em seguida, cada qual o próprio rumo. Os últimos dias de aula pareciam uma eternidade. Aquele frio de NP parecia invadir a alma. Eu gostava de lá, apesar da melancolia misteriosa que pairava sobre a cidade toda e, principalmente, sobre a escola normal, naquele ano de 1968. As manhãs claras e as tardes róseas, aquelas palmeiras erguidas em busca do infinito, as velhas paredes, os grandes pátios com ares respeitáveis e quintal enorme, subindo o morro acima. Tudo hoje é recordação pungente, saudade torturante de coisas eternamente fixadas no grande mosaico do cosmo, cuja transformação vai se processando favoravelmente ao nosso espírito. Se soubermos colocar nas nossas ações o sabor do eterno e, principalmente, do divino. Muitas vezes nossa parte física, essa matéria pesada, não pode entender bem tais coisas. As transformações, muitas vezes, machucam, mesmo que saibamos que aquela pedra preciosa encontrada no passado, em um canto qualquer, tenha se tornado, hoje, uma joia de raro valor. O primeiro semestre já se havia escoado para o passado. Almocei apressadamente e tomei o ônibus, perto da escola normal, às 11 horas do dia 29 de junho. Eu não era a mesma do princípio do ano. A vida havia me mostrado que cada pessoa possui um enorme campo de batalha todo equipado, em potencial, dentro de si. Basta um sinal para que tudo vire guerra, vire caos, destruição, derrotas ou vitórias. Eu me sentia meio aleijada, manquitolando e sem esperanças. Cheia de pessimismo. Foi assim que desci na estação rodoviária de JS e caminhei rumo à casa de minha avó. No dia seguinte fui para minha casa, logo cedo. A minha primeira surpresa, nas férias, foi um belo cartão que recebi do Pi. Jonathan, no dia 1º de julho. Fiquei feliz e triste,
ao mesmo tempo, pois pensei que, durante as férias, eu pudesse esquecer em parte aquela angústia de querer bem ao Pi. Jonathan e sentir um peso na consciência. O cartão saiu de ANP no mesmo dia que eu. Pi. Jonathan havia